1 ano, 2 anos atrás, eu falei, não, vou começar a me posicionar, a falar sobre as coisas. E se eu não concordar, vou me posicionar na mesma intensidade que eu tô sendo atacado. Então é óbvio que pra mim é um pouco mais difícil ali manter a razão, às vezes manter até a coerência. Começam a me agredir, começam a vir pra cima, ainda mais como foi o caso ali, acho que principalmente com o Nandinho, né? Foi. O cara daquele tamanho, bombado, eu falei, mano, eu não vou aguentar desaforo dele. Você mandou, aí ele te respondeu e o que ele falou? E nem. Como é que foi que ele falou? Você falou, você só tem tamanho. Ele falou, e nem isso você tem. É que lembra? Não, é que baixinho. eu falo um assim, teve eu isso falo, também. você só tem tamanho, porque ele e nem isso você tem. Aí eu, tipo, mano, Olha, é sério que ele tentou me agredir com isso? Com um baixinho. Não, Gisele e Jennifer. baixinho ser um defeito é foda, hein? Vocês já viram, Gisele e Jennifer, vocês já viram a nossa realidade hoje em dia. Ninguém come mais carne, leite e ovo. Tá tudo tão caro. Morro de inveja das carnes com a fartura do Power. Nossa, é eu fiquei verdade. triste. A gente Fartura, já né? foi no mercado, inclusive, nesse meio tempo que a gente saiu. Vai, tá tudo A muito geladeira caro. estava Muito caro, vazia lá em muito casa. caro, Falei, verdade. vamos no mercado. Vamos Eu todo quase fui mundo embora. aí. Eu quase voltei. Falei, ô, produção, deixa eu voltar. Deixa eu aproveitar o momento, já faxina. que a gente tá falando disso, outubro tá aí, tá, gente? Vamos todo mundo Outubro? ajeitar seu Outubro? título de eleitor e tentar mudar essa verdade, situação. Sim. Isso é um fato. É, Vamos pensar. vai ser lindo. Não era pra falar? Desculpa, já Não, falei. pode. Eucídio Monteiro. Gostaria de saber qual é o posicionamento que eles têm do grupão agora que estão de fora. Vamos falar sobre o E grupão? sobre a briga do Mussunzinho lá com o Matheus na porta. Não Que existiu briga do grupão. Matheus na porta? Ah, a tal ombrada. a pseudo-ombrada. A gente, disso eu não posso falar nada. A gente não viu, nem tava por foi passado pra perto. gente hora nenhuma lá dentro. Eu acho que só era foi o dia que eu tava na colocado- churrasqueira, né? Não, e só foi colocado... eu acho que sim. Você tava na churrasqueira, a gente tava já sentadinha, as meninas Eu estavam não vi, sentadas então lá. não posso falar nem de A nem A de gente B. não viu o vídeo, nem aqui fora, nem lá dentro. A única coisa que a gente recebeu de posicionamento foi depois que a Brenda e o Matheus falam num quebra-power que eles estão aguardando uma posição da direção do programa. Pra gente aquilo foi até novidade, na verdade. E hora nenhuma foi mostrado. O que foi esclarecido é que não houve uma ombrada. Houve um encontrão. Isso foi, inclusive, o que acho que a Galisteu entra pra falar com a gente e ela fala sobre terem analisado as imagens. Então, assim, infelizmente foge da nossa alçada. A gente só tem as duas versões e, enfim, não dá pra ficar fazendo julgamento de valor. Cada um Qual era tem a a outra percepção ali. E a outra pergunta é sobre o grupão, que eu o falo, grupão. não existe grupão, gente, nunca existiu. Eu acho que as pessoas estão confundindo grupão porque foi intitulado ali... Acho que foi o Albert que vendeu essa história também, né? Então, são pessoas que se dão bem no convívio, mas estão competindo entre si. Mas eu No acho que o final. lance do grupão é aquela coisa de assim, vocês eram em maioria, e aí vocês formaram durante um bom tempo sempre a mesma formação, porque eu ia Albert Adriano ou ia Breno Matheus. Mas você consegue entender, nem falando só pra você, mas pras pessoas, as pessoas precisam entender que cada um ali tinha uma opinião sobre o que acontecia dentro da casa. Então mesmo as justificativas na hora de votar, às vezes elas eram diferentes. Entendeu? Por Até exemplo, porque a gente não combinava ali, a gente não Exato. sentava pra combinar um voto, até como a gente viu aí, tanto nessa última semana, que o alvo seria Carol e Mussunzinho, Só que aí veio quanto o na poder semana da da Lu Lu e e do do Haddad, Haddad, que eles tomaram voto, o Rogério e Baronesa ainda estavam na casa e tudo mais. A gente nunca se mancomunou pra fazer isso. A gente Vocês dois. A gente... O grupão. posso A falar gente- sobre nós. Ah. Eu Ó, posso falar sobre nós. Posso falar sobre 4 casais. Mas o que a gente... Quem? Eu e o Pedro, Carol e Mussunzinho, Gabi Cartoloco, Michele Passa, nunca foi uma conversa sobre vamos votar no fulano. É. A única vez que Mas houve, entre vocês, porque entre eu a já gente. vi combinando. Com outras pessoas eu já não Já vi sei. Gabi de bala combinando de botar Brenda, Matheus, Aí, Rogério e tá vendo, ó? coisa. Não tem Anne Pelanza nessa história. Preciso Mas- rebobinar, meu HD tá dando uns Mas pau já. a única a vez gente, que a houve gente uma trocava conversa... ali, trocava as ideias, né, na verdade. A única vez que houve uma conversa, se eu não me engano, foi... Deixa eu tentar lembrar. Foi quando na a gente semana votou que na a gente Dibala. vota na Dibala. Que a gente ia Que a casar o gente Paulo. tava achando que viriam muitos votos pra nós antes de ganhar o Power. Exatamente isso. Ou se a gente ganhasse o Power, iria pra Michele e pro Passa. E aí a gente conversa na sala. Eu, Pedro, Michele, Passa e Mussunzinho. A gente porque gravou Carol isso tá em na muitos sala, depoimentos, mas né? dormindo. Uma pena que talvez isso não tenha sido usado. Sim. Mas a gente fala sempre, acho que essa semana a gente vai mudar um pouco a nossa estratégia e vamos voltar com o coração. Que foi até basicamente o discurso que a gente deu no dia da formação da DR. A gente votou ali, acho que toda semana, com
baseado ali nos conflitos e na estratégia de jogo, na Brenda e no Matheus, na Adriana e no Albert, por não serem um casal ali que tava tão empenhado nas provas e imerso nesse universo ali do Power Couple, tanto quanto a gente. Eu botava na Adriana e no Albert porque eu não gostava Que a gente deles, não ponto. bateu. Também. Mais de quem? Mas aí, quando mais a qual gente- dos dois? Eu, Anne, comecei não gostando muito da relação com a Adriana, restabeleci um pouco a relação com a Adriana e passei a não gostar muito do Albert. são muito- os pelas dois foram muito atitudes. falsos com a gente Mas ali. toda vez que a gente levantou a bandeira da paz com eles, agora a gente descobriu que eles falavam com a gente de boa, virava as costas, eles estavam malhando nós. Então, assim, triste. Mas enfim, também pra mim indifere os dois. Mas enfim. Aí a gente, quando a gente foi voltar com o coração, mudar um pouco a estratégia, que foi esse lance do Valdo de bala, a gente fala pra galera, ó, a gente, tanto nos depoimentos quanto ali na casa, a gente tem o nosso voto essa semana que vai ser um voto diferente, um voto coração, mas tem o voto estratégia. Se todo mundo se sentir em risco aqui, algum casal dos que a gente gosta, e quiser que a gente faça alguma movimentação pra se defender, a gente usa esse voto estratégia. Todo mundo topa? Não. Todos os casais falaram não. Porque Michelle e Passa iam voltar na Lu e no Haddad, Carol e Mussunzinho iam permanecer votando na Brenda e no Matheus. Aí eu falei, Independente então, do que gente, acontecesse. já que não vai ter esse movimento pra proteção de algum de vocês, eu e a Anne vamos seguir nosso coração também. Inclusive, A cagada na foi o votação- poder. Inclusive Mas- na votação que acaba indo Rogério e Baronesa pela primeira vez, que a gente até vota no Rogério e na Baronesa. A gente mudou o a voto gente em mudou cima ali da na hora. hora. Porque ninguém combinou, eu pelo menos, eu e o Pedro, a gente não imaginava que a Carol e o Mussunzinho iam tomar tantos A votos gente não naquela imaginava votação. que a Ivy e o Nandinho iam votar neles. A gente não também. fazia a menor ideia. Então, naquele dia, a gente tinha uma opção de voto e quando começou a caracterizar ali o cenário, a gente até fala isso na argumentação. É um voto que, poxa, é um casal que a gente é amigo, que a gente é próximo, que a gente é aliado no jogo. Não, a gente não pode fazer isso, de deixar descoberto. Exatamente. Sim. Então, a gente depois até vai falar com o Rogério e com a Baronesa e explica que não era... Não, e ressaltando por também eles. que não é nada errado e fora da regra, nenhum crime você combinar. Exatamente. Tanto vocês quanto eles. Eu lembro que rolou uma treta de vocês combinaram. Quem que eles votaram? Na Lu e no Haddad, eu Na acho. Lu, isso. E aí uma galera lá achou muito errado, mas tipo, gente, faz parte do game. Você tem que combinar também. Sim. Eu não tipo, lembro se a galera achou errado a combinação A ou se foi justificativa. a argumentação que É. eles deram pra votar. Eu acho que o que bateu errado na pra Lu e gente no foi a Haddad. justificativa ali e tal. Porque a menina também, a Lu, tava vivendo um momento muito sinistro ali no jogo. A gente até chegou a cogitar dela tá sofrendo por crise de pânico, alguma parada. Que ela não tava esse medo. conseguindo dormir em tal quarto direito. Ela ficava acordada todo dia até 7 horas da manhã. Ela não então ela dormia, ia fazer gente. a prova, tipo, o Virada. Haddad ficava com Viradaça, ela é. acordada pra tentar tranquilizar, acalmar ela. E ela nunca tinha lidado com uma situação dessa. Então pode ter descoberto alguma coisa ali no meio do programa. E aí a gente achou muito zoado da parte deles votar na Lu e no Haddad, com uma justificativa ali dos três igual. Caçando o problema ao invés de falar. Gente, mas eu acho que o que bateu errado pra tá gente mesmo combinando. foi essa situação da menina, que ela tava passando, a Lu tava passando realmente por um momento muito delicado ali, né? E a gente até chegou a cogitar de ser uma crise de ansiedade, uma crise de pânico e tal. Ninguém é médico de nada ali, né? Todo mundo entende porra nenhuma de tudo. Mas enfim, aí acontece, mano. A gente vai ter uns desentendimentos ali, mas eu acho que basicamente nosso coração que acabou traindo a gente. A história é essa, o grupão ele não existia, o que acontecia realmente eram pessoas que estavam ali durante a convivência tentando só ficar suave, porque a gente já tinha o estresse das provas ali. Você acha que o Adbala pensava assim também? Não. Não. Agora O Adbala não. foi um cara que surpreendeu muito a gente negativamente. A gente não pode falar da Elisa porque a gente não viu a Elisa no que nos mandaram, né? A gente preferiu nem ficar acompanhando muito o programa, honestamente, nessa Eu última vejo semana, porque a gente bastante falou. na internet, mas- a gente falou, pô, vamos viver, sacou? Senão a gente vai ficar acompanhando, vai ver o pessoal falando da gente, a gente já tá aqui fora. Vamos viver, mano. E pode viver. entender errado, porque quando a gente sai de lá, a gente começa a ter a visão de telespectador. Isso. Né? A gente não tá ali o dia inteiro de novo acompanhando tudo. A gente saiu da pressão, tá suave, tá em casa, tá com a família. Mas então bateu, é totalmente bateu muito diferente. errado as posições dele ali É. pra gente, principalmente de quando ele se aproxima de Brenda e Matheus e fala categoricamente pra Brenda Sobre e pro a Matheus gente, que a é. gente que manipulava todo mundo. Eu acho que isso o público inteiro que tá assistindo sabe que não é verdade, nem nunca foi verdade. Até quando colocaram a Adriana e o Albert, colocam o Cartoloco, né, como um cara que tava talvez separando os lados. A Adriana toca naquele ponto Que a gente nem precisa... ridículo de apartheid, É. de segregação racial, uma parada escrota, sacou? não tem nada a ver, não Que eu dá acho que em pra usar qualquer como conversa exemplo. civilizada a gente não pode usar um termo desse, né? Estamos em 2022, todo mundo
é grandinho o Que ela suficiente falasse pra de saber. clubinho, pronto. Pra saber o que significa, enfim. E aí a gente nunca teve disso, sacou? E foi uma parada que Ao contrário, simplesmente na verdade, aconteceu. Se fosse a final hoje, tivesse empatado, Breno, Matheus, Adbala e Elisa, o voto de vocês, quem ganharia o Power Couple? Brenda e Matheus. Brenda e Matheus, pô. Vocês preferem que eles ganhem do que Adbala e Elisa? Eu Pô, acho que a gente... Eles foram coerentes com a conduta deles o tempo inteiro lá dentro. O Adbala não, mano. O Adbala nessa última só por semana, ele tá fazendo movimentos ali dentro da casa desesperados pra se manter o mais tempo possível. Óbvio, a exposição é muito legal, é muito bacana estar no Power Couple. A gente queria estar lá ainda, e fazendo as provas. Pô, a gente adorava todo aquele clima de lá. Apesar dos surtos ali de falar, pô, vamos colocar na DR, vamos sair, vamos ter uma resposta do público. A gente adorava tudo aquilo. Então, tudo bem. É uma estratégia. Para que não paga conta, come de graça, né? Que é uma parte muito legal também. É uma A nossa conta de estratégia luz deles. abaixou muito. Chegou a vir 50 pila de Com luz. gás Uber, com Nossa, coisa nada. aplicativo de Incrível, comida. gente. É uma estratégia dele? É uma Mas a estratégia Marcela dele. tava lá cantando no cartão. Mas eu acho desesperada, velho. Ele tá fazendo movimentações ali Sim. que, se você comparar a conduta que o cara teve ali desde o primeiro dia até então, não dá pra saber realmente quem ele é. Isso, não dá pra ver de fato se o que tá acontecendo agora é realmente genuíno. Eu acho que esse é o grande ponto. Por que ele não tomou essa atitude lá atrás? Né? Quando ele vai, por exemplo, e pede desculpa pra todos os homens da casa, menos o Matheus e o Passa. O Passa tava no Power vendo o vídeo da Zahara. Água ali, tomei Logo toda depois da... Tá bom. Logo depois da situação do Rogério, né? Sim. E o Matheus estava do lado de fora ali na piscina. Ele chama todos os meninos e pede desculpa pela atitude dele. Poxa, se naquele dia ele reconheceu que ele errou, por que ele não foi naquele dia então falar com o O Matheus? Adbala age muito, ele age emendar- muito por conveniência. A Mariana Almeida perguntou: vocês já viram a cena do Adbala gritando em cima do Matheus e da Brenda? Na hora, vocês acharam aquilo normal realmente? Agora entendem por que eles voltam na DR? Não, a cena não foi normal, daquela sim. treta. De quando eles voltam, fazem a paródia, abanam o rabinho. Aquele A gente dia, não na achou verdade- normal, inclusive a gente fala com a Adbala e Isso. foi essa situação que a Ana externou. No dia seguinte ele chama todo mundo pro quarto e pede desculpa pra todos Porque nós ninguém homens. achou normal, na verdade. Pra Só todos que nós era homens. uma grande briga. Pensa assim também. A casa, naquele dia, naquele momento, virou um caos. Um caos total. Então, ninguém conseguiu reagir no tempo ali, logo em seguida que os ânimos acalmaram. Porque os ânimos não acalmaram. Rolou a situação do Rogério. Foi assim, todo mundo foi dormir pensando, e aí? O que aconteceu? O que gerou tudo Foi aquilo? mó doideira mesmo. Então, só no dia seguinte que as pessoas conseguiram sentar e conversar. E aquilo não foi normal. Na verdade, tanto o Ad quanto a Elisa, eles reconheceram naquele dia, no dia seguinte, que eles erraram, que eles foram muito. E todo mundo ao redor falou, gente, não precisava daquilo. Foi muito. E quando eu e o Pedro vamos no perrengue conversar com a Brenda e com o Matheus sobre a paródia, a gente também fala sobre isso. Tanto que eu falo, Brenda, eu sei que conselho não é uma coisa que a gente fica dando, mas eu posso te dar um conselho? Eu entendo que você queira defender o Matheus numa discussão. E eu concordo, eu também faria isso. Mas quando você for entrar no meio, então, fica de costas pra quem tá discutindo com ele. E de frente pro Porque de seu frente marido, pro seu namorado. não é legal. Ficou muito feio aquilo, sabe? Porque não é dizer que, vamos defender o Ad. Não é isso. Mas assim, você quer proteger o Matheus? Proteja. Mas também não se coloca afronte. naquilo, sabe? Foi uma situação que a gente, olhando, tava realmente estarrecedora. Você olhava e falava assim, cara, que bizarro, sabe? Por que isso tá acontecendo? Como chegamos a isso? Mas o Adbala errou muito naquele dia, muito. Ele sentiu que ele errou, veio pedir desculpas, mas eu já não acredito mais nem na desculpa E, de que ele novo, pediu. Porque conversamos sobre, talvez as pessoas não tenham visto, porque, enfim, uma câmera, gente, às vezes, principalmente nossas mães, né? Estavam brincando com a gente, falando, gente, não dá pra acompanhar vocês o tempo inteiro lá. Às vezes, vocês estão conversando uma coisa importante e, enfim, não tá transmitindo o que vocês estão conversando, tá transmitindo alguém fazendo uma comida. Então, realmente não é possível. Eu entendo isso. E cada dia que passa, eu acho que o público também tá entendendo melhor. Que, infelizmente, algumas conversas que eram importantes das pessoas verem que foram... que houveram, de fato, e com profundidade sobre comportamento das meninas, o porquê que uma grita com a outra, e quem concorda, quem discorda, e nem tudo isso foi visto. Não dá pra ser visto. Não é um reality de cada casal. É um reality de... Entraram 13 casais, né? Entraram 13 casais pra uma câmera transmitir. E até o momento que a gente saiu, eram 7 casais.
sabe? Não dá. É muita Então, gente. 26 pessoas morando numa 26 casa. pessoas, Exatamente. mano. Meu Deus do céu. Então, assim, eu Parabéns. entendo. Às vezes a gente faz umas realmente. rave em casa, né? Convida 10 amigos, já quer que Nossa, os já caras tá, vão né? embora Já muito. logo. 26. 26 com o pessoas. cartão louco valendo por 10. Não, gritando, né? Moleque É. nasceu debaixo da cachoeira, mano. E me fala uma coisa, como é que foi a repercussão da prova pra você? Cara, eu... Alternativa C. antes da repercussão da prova, eu me culpei muito. Eu sou um cara muito de autocobrança. É, eu vi, você ficou bem mal. Fiquei bem mal. Você me passa. Acho que também num outro cenário eu teria mais tranquilidade pra analisar a prova. Achei meio esquisito, mas em momento nenhum eu me senti ali sendo trollado, sacou? Quando eu ouvi as respostas, eu nunca acreditei que eu me daria bem e a Adriana, por exemplo, que estava competindo comigo, se daria mal. Falei, pô, nós dois ouvimos, ela já acertou 2, preciso aí acertar as 3. Quem for mais rápido se deu bem com a parada. Tanto que eu nem olho direito pras perguntas, eu só falo, mano, vou chutar C. O que pegou talvez mal, eu vou chutar tal. Mas eu falei, durante muito tempo ali eu fiquei falando, mano, não é possível, tá ligado? Preciso só de um sinal, alguma coisa que aconteça pra eu cumprir essa prova. Mas você nem cogitou, tipo... Juro que eu não falar? pensei na hora. Eu Uhum. acho que pela pressão que a gente tava vivendo ali, era a primeira vez que eu sabia de fato o valor que a Anne tava apostando. Que era 39. Que era 39 mil. Isso de alguma maneira mexeu comigo lá desde a casa. Se você for pegar imagens da casa, a gente esperando pra fazer a prova, quando ela dá a dica, que ela fala da turma do fundão, eu falei, puta, mano, fudeu, tá ligado? Nem a escola eu terminei direito, terminei no Malemar, porque a gente já trabalhava, eu já tinha meu trampo com a banda e tudo mais, então aquilo foi mexendo muito com a minha cabeça. E a pressão também de ter que lidar com a herança, primeira semana e tal. Não tô justificando de maneira nenhuma, sei que eu errei. Justificativa não, explicação. Que eu não apenas, fui né? sincero, que eu deveria realmente ter falado o que eu ouvi ali. Isso pode ter soado muito mal pra muita gente que assistiu. Tenho plena consciência disso e tenho coragem o suficiente pra lidar com o meu erro e mostrar que não faz parte do meu caráter. Isso não resume a pessoa que eu sou. Mas eu acho que se fosse num outro cenário, num cenário um pouco mais tranquilo, como todos ali tiveram, na Sim. verdade, né? Mas não sei eu acho que eu conseguiria lidar melhor com a situação, analisar a prova e falar, opa, peraí, isso já aconteceu. A prova das mulheres também foi uma pegadinha, elas só não podiam desistir. E eu falaria, talvez, né? Como a gente teve muitos exemplos. O Haddad falou porque ele falou que estava competindo com uma professora de física. Falou, pô, eu nunca ia ganhar. A Michelle já tinha acertado 2 e tal. Eu não tive essa calma. E o pra Albert, pensar quando e ele analisar a denuncia, prova. por exemplo, que o Albert foi comigo, né? E aí, antes da gente entrar de fato pra fazer a prova, ele já ficou um pouco indignado por ser eu. Ficou o tempo inteiro questionando o porquê e tudo mais. Aí falaram que tinha sido um sorteio. E quando a gente tá na cabine, por diversas vezes, eu consigo ouvir ele gritando, ela tá com a mão pro alto, como se não fosse possível, sabe, eu bater mais rápido. E eu entendo que é a pressão ali. Tanto que quando a gente escuta, ele fala, a gente ouviu as respostas. Não foi eu ouvi as respostas. Foi assim, se eu ouvi, ela também ouviu. Isso é uma parada e que ela bateu mais rápido. Isso é uma parada que eu pensei o tempo inteiro ali dentro da cabine. Eu falei, não só eu ouvi, como a Adriana também ouviu. Então, vai se dar melhor quem souber usar isso com mais rapidez. Sem contar que a história, na sala Óbvio de apostas, nenhuma mulher apostou alto. Todas elas olharam pra prova e falaram, eles não vão contar. E eu já sabia. Você já viu o CD do Pelantra e Trapaça? Pelantra e Trapaça. muito bom. A gente já viu O pior várias é que versões de capa. antes de rolar tudo isso, eu falo, acho que pro Cartoloco ainda tava na casa, eu falo, pô, A gente meus faz uma amigos... lista de apelidos, de né? apelidos, que ele falou, como que eu vou te chamar? Vou te chamar de Petranza. Aí eu falei, tem Petranza, tem Pelantra, que meus amigos Tem me chamam de Pelanca. Pelantra. Tem Pelanca, tem Pepança. Pepança. E aí a gente vai brincando com isso. Então, mano, o lance do meme também, lidou muito bem com isso, até porque não é o primeiro, não será o último. A gente já passou por muito isso desde a época da banda. Acho que o primeiro meme da história foi o Puta Falta de Sacanagem. Puta Falta de Que nem Sacanagem. meme era considerado, Ela nem torceu? chamava assim. Ela puxou mutirão? Acho que não. Não sei. A Acho gente que não. sabe. Não sei. Espero que ela esteja bem também onde ela estiver. Mas a gente não tem mais contato. Mas em relação a essa prova, óbvio, eu me arrependo muito do que aconteceu. Mas enfim, já foi. Você a já gente viu. errou. Eu errei principalmente. Coloquei a Anne nessa furada. E tem que ter coragem o suficiente pra assumir e pra, né, enfrentar de cara todo o julgamento que vier. Então, Você pensou em desistir ali depois daquilo da prova?
Acho que nesse... Cara, não, tinha um não áudio da desistir. Michelle falando que essa prova não podia passar e Isso, tal. a gente ficou O sabendo Passa que isso querendo vazou. desistir. Em momento nenhum eu falo sobre isso. Tanto que quando a Não, Anne, quando a Anne vai ligar, que as pessoas também colocaram isso na nossa conta. Aí volta a bater na tecla um pouco do Na fanatismo. verdade, nem o Passa nem a Michelle iam desistir. Quando a Anne vai ligar, que ela diz que o 14 é pra pedir um atendimento pra mim. Que ela fala, puto, o moleque vai surtar. Sacou? Então, em momento nenhum, tanto eu quanto a Anne, a gente pensou em desistir. Não mesmo. A Michelle, eu acho que também, naquela hora, enfim, ela Esse ficou... áudio vazado, na verdade, eu Ela acho um ficou pouco muito covarde. nervosa e acabou fazendo Durante isso. o programa, então, vocês nunca passou pela cabeça desistir? Toda vez que a gente falava sobre... Eu pensava quase todo dia. Não, então, toda vez que a gente falava... Ela lembrava "Ai, o que da que a multa gente e tá falava, fazendo não, aqui? fica. Exato. É muito No máximo dinheiro. que a gente Não, ela pensava já era, tinha um tipo, carrinho, ela já tinha um então. carrinho. A gente pensava, não, beleza, deu, a gente não aguenta mais, tá, olha, chegou no nível de estresse que não rola, vamos se jogar na DR, tanto que a gente sempre fala disso. A gente vai dar um jeito de se colocar na DR, vamos sair, vamos pedir pro ADM, nem fazer mutirão. Que foi uma parada que eu até contestei o Nandinho, quando ele fala, você tava falando que ia ligar pro 14 e desistir. Eu falo, eu nunca falei isso. Eu ia sair por métodos legais. Exato. Entendeu? Ia me mandar, ia pedir pra não votar, Mas, ia enfim, pedir, mas não ia desistir. Depois da prova eu realmente fiquei muito mal. E aí a Anne vai pedir um atendimento que a gente tem ali todo acesso, né? Atendimento psicológico, atendimento médico Esse e áudio tal. vazado eu só acho covarde porque é um momento dela, na verdade, de estar digerindo o que aconteceu e como poderia realmente ser interpretado. A porque gente sabia no final da prova, A gente deu uma- tanto eu uma quanto o Passa, e aí eu falo pra surtadinha, Anne, eu falo, é um prato cheio pra Sim. sociedade julgar, enfim, a nossa vida inteira, sacou? Por conta de um episódio. E eu fico muito mal com isso, porque eu fui muito julgado, às vezes, por coisas que não condiziam com a verdade, né? De várias polêmicas, de várias situações. E aí, a partir daquilo, eu fiquei me questionando muito, mas em momento nenhum eu falo pra ele, não, vamos desistir. Eu falo só, cara, por que, tá ligado? Eu fiz aquilo. Ficava me questionando do porquê eu ter agido daquela maneira. Até porque ela ficou decepcionada porque ela me conhece, ela sabe que eu não agiria dessa maneira em nenhuma outra oportunidade na vida, em nenhuma outra ocasião. Então fiquei muito mal, passei o sábado inteiro ali muito mal, mas foi bom, velho. De alguma maneira eu revisitei, né? revisitei meus valores, fui lá atrás buscar meu pai e minha mãe na cabeça e falar, pô, entendeu? Na verdade, quando a gente pedir volta pra desculpa mansão, pra a eles. gente já fica junto de novo, já conversa sobre e já entende que, cara, pressão é pressão. O ser humano é passível de erro, velho. Reconhecer, absorver e tentar melhorar é que é a chave do negócio.